As primeiras páginas da Sagrada Escritura nos narram como Deus criou o mundo, como Deus criou o ser humano. Vemos que Deus plasma, deseja criar o ser humano à sua imagem e semelhança. E vemos que então Deus cria o homem à sua imagem. A imagem de Deus, Ele o criou, homem e mulher, Ele os criou. Uma sutileza no texto da Sagrada Escritura. Deus contempla, Deus plasma, criar o homem à sua imagem e semelhança, mas de fato o cria à sua imagem. Somos de fato criados à imagem de Deus. Nos resta alcançar a semelhança, que é o projeto de Deus para a humanidade. O ser humano, como consequência, como reflexo, como característica de ser imago Dei, imagem de Deus, é criado livre. Sinônimo de ser imagem de Deus é possuir a liberdade. Liberdade que dota o ser humano de possibilidade de ser. Deus cria o ser humano para que possa aderir ao seu projeto de amor, de depender totalmente de seu Criador. O que não nos é imposto, é nos dado como possibilidade. O relato da queda, da entrada do pecado no mundo, nos dá conta de que esta possibilidade de ser e possibilidade de não ser pode nos conduzir ao afastamento, ao fechamento. Deus que nos cria para dependermos dele, e o ser humano pode livremente escolher não depender de Deus. É necessário dotar o ser humano, então, de uma graça toda especial que o faça alcançar plenamente o desígnio de Deus, a semelhança que nos é dada em Cristo Jesus. De fato, o apóstolo nos ensina que Deus já nos escolheu desde a criação do mundo, já nos predestinou para nos tornarmos conformes à imagem do seu Filho. Assim, no mistério da encarnação de Cristo, na encarnação do Verbo de Deus, vemos renascer uma nova humanidade. O ser humano, em sua liberdade, maculou-se, perdeu a santidade original com a qual fora criado. O Filho de Deus, quando assume a nossa carne, não assume a nossa carne manchada pelo pecado, mas assume a carne daquele primeiro Adão, a imagem perfeita do primeiro homem, para inserir nela a semelhança com Deus. E para que Cristo, o Senhor, pudesse assumir a nossa carne sem a mancha do pecado, a Virgem Santíssima, cremos e sabemos, como divinamente revelado, a Virgem Santíssima, no momento primeiro de sua concepção, lá no ventre da Senhora Santana, foi criada por Deus, preservada da mancha e das consequências do pecado, aquela que deveria tornar-se a porta pela qual Cristo entra no mundo, foi concebida sem pecado, livre das consequências do pecado, porém criada como todo ser humano, livre, com a possibilidade de aderir também ela ao projeto de amor de Deus.
Porém, como escutaremos no Santo Evangelho, o anúncio do anjo dá conta de que Maria é a cheia de graça, plena da graça. De tal modo que a possibilidade de aderir ao projeto de Deus nela se realiza de um modo mais fecundo. A liberdade plena se realiza. O anjo saúda Maria dizendo: alegra-te, ó cheia de graça. Na primeira meditação do Advento, o pregador da Casa Pontifícia dizia que, na verdade, foi Deus que se alegrou, pois, enfim, pôde encontrar na história uma humanidade que, enfim, pudesse corresponder ao desígnio de Deus de ser o auxílio necessário para trazer salvação para o gênero humano. Celebramos o mistério da nossa salvação. Maria, em virtude dos méritos de Cristo, podemos dizer, é a primeira que foi redimida pelo mistério da paixão de Cristo. Nós fomos arrancados do pecado. Maria foi preservada do pecado. Puríssima deveria ser aquela que traria ao mundo o Salvador. Poderíamos pensar na pureza e na isenção de Maria como um copo limpo, sem mancha, transparente. Mas mais do que pensarmos naquilo que falta, no pecado que ali não tem, pensar naquilo que o preenche. Não é um copo vazio, embora puríssimo, mas vazio, mas sim um copo puríssimo, mas cheio da graça. No mistério pascal de Cristo, nos é dada a semelhança que nos falta. Batizados no Cristo, tornamos imagem e semelhança de Deus, aquilo ao qual fomos predestinados desde toda a criação. O batismo, então, nos purifica, nos limpa. E somos chamados, então, a colaborarmos com a graça de Deus para, pouco a pouco, nos preenchermos da graça. Em Maria, a Igreja, a esposa de Cristo, já contempla a plenitude da salvação, ao que estamos chamados a nos tornarmos, a sermos. Que ela, Maria, concebida sem pecado, interceda por nós, para que nós, já purificados do pecado, mas ainda com a possibilidade de aderirmos ao mal, as nossas concupiscências, obtenhamos de Deus auxílio para sermos santos e irrepreensíveis no amor. Enquanto peregrinos neste mundo, seremos tentados a preencher este copo com outras coisas que não o amor de Deus. Então, que ela interceda por nós, para que nos enchamos cada vez mais da graça de Deus, nos enchendo com a palavra de Deus, comungando da palavra de Deus, comungando da Eucaristia, a presença real de Cristo em nossa vida. E assim ela, a porta do céu, que fez descer o Verbo de Deus ao mundo, também nos ajude a fazermos parte das realidades celestes. Ó Mãe do Redentor, do céu a porta, ao povo que caiu socorre e exorta, pois busca levantar-se virgem pura.
nascendo o Criador da criatura. Tem pena e compaixão e ouve suave o anjo te saudando com seu ave.